Olá, Shalom para você, para toda a sua família, para todas as pessoas que estão conectadas a você diariamente. Que o caos e a desordem não esteja presente na sua vida. E isso só pode acontecer se a palavra de Deus estiver aí ganhando espaço no terreno do seu coração. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola da Bíblia de volta às Escrituras. Então, nesta semana, nós estudamos sobre a porção Shlach Lecha, uma das porções mais conhecidas do livro de Números. O significado pode ser entendido como envia para ti essa porção, ou envia por ti mesmo. Então vamos ficar atentos para ver quais lições essa porção tem para nós hoje, exatamente, no dia de hoje. Essa expressão, ela já nos prepara para uma das grandes questões desta porção. O que fazemos quando Deus nos coloca diante de uma oportunidade, mas o caminho parece assustador? Então, naquele momento, o cenário é o seguinte: Deus manda um conjunto de homens para observar a terra. E isso está registrado em Números 13. Então, na pessoa de Moisés, estes homens são enviados para reconhecer aquela terra, a terra de Canaã. Então, eles observam as cidades, os povos, eles observam a terra, os seus frutos, suas defesas, e depois de 40 dias, eles retornam. Todos viram a mesma terra, todos viram os mesmos gigantes, todos viram as mesmas cidades fortificadas, mas chegaram a conclusões diferentes. E aqui nós encontramos uma grande lição. Duas pessoas podem olhar para a mesma realidade e enxergar coisas completamente diferentes. Eram 12 homens. 10 enxergaram os obstáculos. Os outros dois enxergaram a promessa. A maioria deles disse o seguinte: olha, não podemos subir contra aquele povo. Mas Josué e Caleb disseram: o Senhor é conosco, não os temais. Eles não estavam dizendo que os gigantes não existiam. Eles sabiam que existiam. Não estavam negando esses problemas. Eles estavam colocando os problemas no tamanho correto diante de Deus. E essa é a diferença entre a fé e negação. A fé não significa dizer que não existem dificuldades. A fé significa dizer que as dificuldades existem, mas Deus continua sendo maior. Então, ao ouvir aquilo, o povo chorou, murmurou, o povo quis até voltar para o Egito. Chegou até desejar que tivesse morrido no deserto. É impressionante. Deus havia tirado Israel do Egito, mas agora o medo fazia o Egito parecer melhor? A incredulidade pode distorcer a nossa memória. Quando nós perdemos a confiança em Deus, nós começamos a romantizar aquilo de que Ele nos libertou. Isso é incrível. Mas vamos jogar lupa para aqueles dois que trouxeram a boa notícia, Josué
e Calebe, eles tiveram uma outra visão daquele cenário. Eles rasgaram as suas roupas e disseram: "Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra." Observe, eles não confiaram na própria força, confiaram na promessa de Deus. E isto tem uma aplicação para nós. Existem momentos em que Deus coloca diante de nós uma oportunidade, uma missão ou uma mudança, e nossa primeira reação pode ser: é impossível. Mas talvez a pergunta correta seja: se Deus está me conduzindo, por que eu estou olhando apenas para o tamanho desse obstáculo? Sabe de uma coisa? A incredulidade, ela traz consequências. O povo havia chegado muito perto da promessa, mas não entrou. A geração que saiu do Egito precisaria morrer no deserto. E isso é uma advertência muito séria. Nós podemos estar perto da promessa e ainda assim permanecer paralisados pela incredulidade. Não basta ouvir a palavra, é necessário confiar e obedecer. Lembramos também do episódio de Josué e Raabe, aquela fé que atravessa gerações. Na leitura de Josué, nós encontramos Raabe. Ela vivia em Jericó. Ela não fazia parte originalmente de Israel, mas quando ouviu o que Deus havia feito, ela acreditou. Então ela declarou: "O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." Que contraste! Israel tinha visto os milagres de Deus e estava com medo. Raabe ouviu sobre os milagres e decidiu confiar. Isso nos ensina algo poderoso. Não é apenas aquilo que nós vemos que determina nossa fé, mas aquilo que fazemos com aquilo que ouvimos sobre Deus. E no encerramento da nossa leitura dessa semana, nós fomos a Lucas, que tem um chamado a perseverança. E neste evangelho, nós encontramos ensinamentos muito fortes de Jesus. Ele fala sobre perdão, sobre fé, sobre gratidão, o reino de Deus, a vinda do Filho do Homem. Ele fala também sobre a oração perseverante. Lembro que na parábola da viúva persistente, Jesus ensina que devemos orar sempre e nunca desanimar. Perceba a conexão. Israel desanimou diante dos gigantes. Jesus ensina seus discípulos a não desanimarem diante das dificuldades. E da frente, a gente observa na leitura 10 espias, 2 espias e uma escolha. Podemos resumir essa porção assim: 10 disseram: "Não conseguiremos." Josué e Calebe disseram: "Deus conseguirá." Raabe declarou: "Eu creio no Deus de vocês." E Jesus ensina: "Não desistam, orem e perseverem." Então, a questão continua sendo atual, não é só naquela época não, hoje também. O que a nossa voz está dizendo quando nós enfrentamos o nosso próprio deserto? Sabe qual é o grande ensinamento de Shlomo Leha?
Se eu pudesse resumir essa porção em uma frase, eu diria: a fé não ignora os gigantes, ela decide confiar em Deus, apesar deles. A terra continuava cheia de gigantes. As cidades continuavam fortificadas, mas a promessa de Deus também continuava de pé. Talvez, meu querido amigo, aluno, familiar, talvez hoje você esteja diante de um verdadeiro gigante. Uma dificuldade na família, pode ser uma situação financeira, uma decisão que está tirando a sua paz, pode ser uma missão, talvez uma porta que parece grande demais. Schlackley nos lembra: não permita que o tamanho do problema determine o tamanho da sua fé. Josué e Caleb olharam para a mesma realidade que os outros 10 homens. A diferença não estava nos olhos, estava na confiança que havia no coração. E talvez seja essa a pergunta que Deus nos faz nessa semana. Você vai olhar para o seu gigante ou vai olhar para mim? Então, continue nesse deserto. Continue aprendendo neste deserto. Deus está falando. Shalom para você. Até a próxima sessão da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras.